Olá, sejam muito bem-vindos ao Júris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em 4 decisões recentes do STJ que, de formas bem diferentes, acabam redesenhando regras práticas do dia a dia do direito penal. Isso mesmo. São aqueles detalhes que mudam o jogo, sabe? Desde o momento de uma busca e apreensão até, por exemplo, a forma como se pergunta algo no tribunal do júri. Exatamente. São decisões que saem do campo puramente teórico e têm um impacto direto, na vida do cidadão, do advogado, do policial, do juiz. Com certeza. Vamos analisar aqui os fundamentos e eu acho que principalmente as consequências práticas de cada uma delas. Perfeito. Então, no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 4 julgados do Informativo 30. Para começar, uma discussão sobre a revisão de medidas cautelares no agravo regimental na petição 16.308. Depois, a gente segue para uma que, vai dar o que falar. O horário para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Isso está no recurso em habeas corpus 196.496. Na sequência, um ponto super técnico, mas assim decisivo, sobre o Tribunal do Júri, que está lá no recurso especial 2043.554. E, para fechar, a gente tem uma questão que mistura execução penal e direito do trabalho. É a competência para julgar ações trabalhistas de apenados, no conflito de competência 216.070. Vamos lá! Vamos. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A nossa primeira parada é na Corte Especial. A gente já sabe, que a prisão preventiva precisa ser reavaliada pelo juiz a cada 90 dias de forma automática. Isso. A grande questão aqui era, essa regra de ouro, ela também vale para as outras medidas cautelares? Tipo tornozeleira eletrônica, proibição de contato, afastamento do lar. Elas também caducam se o juiz não olhar de novo a cada 90 dias? Essa era a dúvida que o tribunal precisava resolver. E a resposta foi um não, bem direto, bem categórico. Ah, foi um não? Foi. O STJ decidiu que essa obrigação de revisão periódica e de ofício a cada 90 dias se aplica exclusivamente à prisão preventiva. Entendi. E qual foi o argumento central para isso? Porque, intuitivamente parece que a mesma lógica de evitar que uma medida restritiva se arraste no tempo deveria valer para todas, né? Pois é, essa linha de raciocínio é bem razoável, mas o tribunal optou por uma interpretação, muito literal da lei. E literal mesmo. Muito. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal é explícito. Ele diz: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar. A lei especificou prisão preventiva, certo? E o tribunal entendeu que onde a lei restringiu, não cabe ao intérprete, não cabe a ele ampliar. Ok, a lógica é, a lei falou A, então é A. Mas e na prática? O que isso significa? Quer dizer que uma pessoa pode ficar com uma tornozeleira eletrônica por um ano inteiro sem que um juiz olhe para o caso de novo, a não ser que a defesa provoque? Na prática, é exatamente isso. A decisão acaba jogando o ônus para a defesa. A reavaliação das medidas alternativas não é mais automática. Ela depende de um pedido formal da parte interessada. Então, o advogado que tem que ficar de olho? Exato. O advogado precisa estar atento e, quando julgar pertinente, peticionar ao juiz, pedir a reanálise, mostrar que os motivos que justificaram a medida já não existem mais. Mas isso não cria uma disparidade um pouco perigosa? Alguém com uma defesa menos atuante ou sem recursos para ter esse acompanhamento constante pode acabar esquecido pelo sistema, cumprindo uma medida que já perdeu o sentido. É um risco real, sim, e um ponto de crítica importante à decisão. Ela parte do pressuposto de uma defesa sempre vigilante. Entendi. Por outro lado, o tribunal reforçou que, mesmo sem a revisão automática, a manutenção de qualquer medida cautelar ainda precisa obedecer aos critérios de sempre: necessidade, adequação e proporcionalidade. Bom, o que a decisão elimina é só o automatismo da revisão, e ela deixa claro o outro ponto. Assim como na prisão, o simples fato de passarem os 90 dias não torna a medida automaticamente ilegal.
É preciso demonstrar que ela não é mais necessária. Certo. Então o recado para a advocacia é: não espere a revisão cair do céu. A responsabilidade de monitorar e provocar o judiciário é sua. Exatamente. E falando em regras claras para evitar abusos, a próxima decisão define algo que parece básico, mas que sempre gerou uma confusão danada. O que é dia para a polícia poder cumprir um mandado de busca e apreensão, para poder entrar na casa de alguém. Nossa, essa é uma das discussões mais clássicas do processo penal. A Constituição garante que a casa é asilo inviolável e a entrada sem consentimento só pode ocorrer em flagrante, desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. E a briga sempre foi essa, definir o durante o dia. Seria o critério da luz solar, o físico astronômico, ou um critério de horário fixo, cronológico? Pois é. E essa decisão da STJ bateu o martelo. E para que lado? Para o critério cronológico, um horário fixo. E o mais interessante é como o tribunal chegou a essa conclusão. Ele fez uma conexão entre o Código de Processo Penal e uma lei mais recente, a Lei de Abuso de Autoridade de 2019. Ah, que interessante! E o STJ definiu que o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar só pode acontecer entre 5 da manhã e 9 da noite. Fora desse período é considerado abuso de autoridade. Aqui é onde fica realmente interessante. Isso é uma mudança de paradigma, né? A polícia agora precisa andar com o relógio na mão em vez de olhar para o céu. Isso. Simplifica? Simplifica, claro. Mas não engessa demais a investigação? E se uma informação crucial, para uma prisão em flagrante ou para evitar destruição de provas, chega, sei lá, às 4h45 da manhã? Essa é a ponderação fundamental. A polícia tem que esperar na porta, vendo a luz da janela acender, e correr o risco de perder o alvo. É o clássico conflito, né, entre a eficiência da investigação e a proteção de um direito fundamental, que é a inviolabilidade do domicílio. O que o STJ sinalizou aqui é que a segurança jurídica e a previsibilidade para o cidadão pesam mais. Entendi. A Lei de Abuso de Autoridade criminaliza o cumprimento de mandados em horário diverso do determinado. E o tribunal usou essa norma para trazer a clareza que faltava. Então, a ideia é criar uma regra clara para evitar aquela zona cinzenta que podia dar margem a excessos. No caso concreto que eles julgaram, a busca foi feita a que horas? A busca foi realizada às 5h05 da manhã. E, com base nesse novo critério, foi considerada totalmente válida. Por 5 minutos. Exato. Se fosse 5 minutos antes, às 4h55, o resultado provavelmente seria a anulação de todas as provas colhidas. É um marco temporal muito rígido. O recado é claro, a regra é a proteção do domicílio e a exceção tem que ser respeitada ao pé da letra. E deixa o jogo mais claro para todo mundo, né? Sem dúvida. E essa clareza nas regras é fundamental em outro momento de altíssima tensão do processo penal, o tribunal do júri. A gente vai ver agora um caso que parece um detalhe técnico, mas que pode anular um julgamento inteiro. Sem dúvida. O caso é de um homicídio qualificado e a defesa foi para o plenário com 2 cartas na manga, digamos assim. Ok. A tese principal era de legítima defesa. Meu cliente agiu para se defender. Mas, como um bom estrategista, o advogado apresentou uma tese subsidiária, um plano B. Um plano B, certo. Ok. Se os senhores jurados não entenderem que foi legítima defesa, considerem que ele pelo menos se excedeu sem intenção. Foi um excesso culposo. Certo, uma linha de defesa em camadas. E o que aconteceu no julgamento? Aconteceu que o juiz submeteu aos jurados a pergunta sobre a legítima defesa através do chamado quesito absolutório genérico. Os jurados responderam não. Ok. Com isso, o juiz-presidente entendeu que a segunda tese, a do excesso culposo, estaria prejudicada, ou seja, perdida, e simplesmente não fez essa segunda pergunta ao júri. Espera aí. Quando o júri negou a legítima defesa, nesse tal de quesito absolutório genérico, o que é exatamente isso? É a pergunta final, tipo, o jurado absolve o réu? Exatamente essa função. É a pergunta que, desde uma reforma em 2008, concentra as teses defensivas e permite aos jurados absolver por qualquer motivo, até por clemência, sem precisar justificar. É um sim ou não. Ah, entendi.
E o juiz do caso entendeu que o não dos jurados encerrava toda a discussão da defesa. Mas o STJ não concordou com isso, imagino. De forma alguma. O STJ reverteu a decisão e anulou o júri. A tese firmada foi que uma coisa não exclui a outra. Certo. Rejeitar a legítima defesa não impede e não prejudica a análise da tese de excesso culposo. Os jurados precisam ter a chance de analisar essa segunda possibilidade. Ah, agora entendi a lógica. Ao dizer não para a legítima defesa, os jurados podem estar pensando, sei lá, olha, a reação dele foi desproporcional, então não foi uma legítima defesa clássica. Intenção de matar. Eles poderiam muito bem pensar, ok, não foi legítima defesa, mas ele também não queria matar, só se excedeu na reação, foi sem querer. São coisas diferentes. Precisamente. Não perguntar sobre o excesso é como tirar uma opção do cardápio dos jurados. Eles são forçados a escolher entre condenado por homicídio doloso e absolvido, sem opção do meio termo, que é a desclassificação por um crime culposo, que a própria defesa apresentou em plenário. Nossa, que falha grave. Gravíssima. O STJ foi duro, disse que isso gera nulidade absoluta, citando inclusive a súmula 156 do Supremo, que diz que é nulo o julgamento por falta de quesito obrigatório. O resultado foi júri anulado, tudo de novo. É um lembrete importante de que no júri, cada pergunta conta. Saindo do calor do julgamento e indo para a fase de execução da pena, a gente chega num tema que mistura direito penal com direito do trabalho. Isso. Um apenado em regime semiaberto consegue um trabalho externo numa empresa privada. Se der algum problema, uma demissão sem justa causa, por exemplo, quem julga essa briga? O juízo da execução penal que cuida da pena ou a Justiça do Trabalho? Essa é uma fronteira bem delicada. A Lei de Execução Penal, a LEP, tem todo um capítulo sobre o trabalho do preso, com regras próprias focadas na ressocialização e que não seguem necessariamente a CLT. Certo. Em regra, problemas relacionados a esse trabalho seriam resolvidos pelo juiz da execução. Mas o STJ, neste caso, disse que a competência era da Justiça do Trabalho. E o que fez esse caso ser a exceção? Qual foi a virada de chave para o STJ mandar o processo para a Justiça do Trabalho? A virada de chave foi a natureza da relação. A investigação do caso mostrou que não havia qualquer convênio ou intermediação da administração penitenciária. O apenado foi contratado diretamente pela empresa prisada. Ah, ele tinha chefe, cumpria horário, recebia salário. Estavam presentes todos os elementos clássicos de uma relação de emprego. Pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação. Então o vínculo era direto entre o trabalhador e a empresa, como qualquer outro funcionário. O fato de ele estar cumprindo pena era um detalhe da vida pessoal dele que não alterava a natureza trabalhista da relação. Exatamente essa foi a leitura do tribunal. Quando os elementos do artigo 3º da CLT estão presentes, a competência da Justiça do Trabalho, que está prevista na Constituição, prevalece. Faz sentido. A LEP rege o trabalho do preso quando ele é organizado e intermediado pelo Estado, dentro do sistema prisional, com o objetivo principal de ressocialização. Quando uma empresa privada contrata um apenado diretamente em condições de mercado, ela está estabelecendo uma relação de emprego comum. Com todos os direitos e deveres. Com todos os direitos e deveres que vêm junto. Isso é muito importante não só pela questão da competência, mas pela mensagem que passa, certo? O fato de a pessoa estar cumprindo pena não apaga seus direitos trabalhistas se a relação com a empresa for uma relação de emprego comum. Com certeza. Isso é crucial para a dignidade e para a própria ressocialização, imagino eu. Totalmente. Garante que a mão de obra do apenado não seja explorada de forma precária, sob o pretexto da execução penal. A decisão protege o trabalhador e, ao mesmo tempo, não impede o objetivo ressocializador. Pelo contrário, talvez até o reforce ao inserir a pessoa de volta no mercado de trabalho de uma forma mais digna e regulada. Faz todo sentido. Então, resumindo os pontos-chave que a gente viu neste bloco. Primeiro, aquela revisão automática de 90 dias é só para prisão preventiva. Para as outras cautelares, a defesa tem que pedir. Isso. Segundo, mandado de busca e apreensão em casa agora tem horário fixo e bem definido, das 5 da manhã às 9 da noite. Certo. Terceiro,
No júri, se a defesa alegar excesso culposo, os jurados precisam responder a essa pergunta, mesmo que já tenham negado a tese de legítima defesa. Exato. E por último, se um apenado tem uma relação de emprego direta com uma empresa privada, com subordinação e tudo mais, quem julga eventuais problemas é a Justiça do Trabalho. 4 decisões que realmente ajustam as engrenagens do sistema. E essa última decisão deixa uma pulga atrás na orelha, né? Onde a gente traça a linha? Quando o trabalho do preso é parte da pena, regido pela LEP, e quando ele se torna um emprego comum, regido pela CLT. É uma ótima pergunta. Encontrar esse equilíbrio é um dos grandes e contínuos desafios para que a ressocialização não seja só uma palavra bonita na lei, mas algo que funcione na prática. Uma reflexão muito pertinente para a gente fechar. Com isso, encerramos a análise deste primeiro conjunto de julgados. Nos veremos no próximo bloco. Olá e bem-vindos de volta. Vamos dar sequência à nossa análise, continuando o mergulho na edição extraordinária número 30 do informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso aí. No bloco anterior, a gente passou por alguns temas bem densos e agora a gente continua com mais 4 julgados que, cada um à sua maneira, mostram como o tribunal lida com uma tensão constante no direito, né? Que é o poder de punir do Estado versus as garantias do cidadão. Exatamente. Essa é a balança. É uma ótima maneira de enquadrar a conversa, porque hoje a gente vai falar de um crime ambiental que parece que nunca prescreve. Vamos entrar na polêmica quentíssima de um advogado que delata o próprio cliente. Essa é delicada. Muito. E também vamos analisar um detalhe processual que pode salvar o carro de alguém condenado por tráfico. E, por fim, um quebra-cabeça sobre o que exatamente qualifica um homicídio. Perfeito. São 4 decisões que, no fundo, definem os limites e as regras do jogo. Vamos a elas. Combinado. Vamos começar, então, com direito ambiental. O caso é sobre o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que pune quem faz funcionar um estabelecimento sem a devida licença. Certo. A questão que chegou ao STJ foi se uma empresa operou ilegalmente por anos, a partir de que momento o Estado começa a perder o prazo para punir. Parece simples, mas tem uma pegadinha aí. E a pegadinha, sim, está toda na natureza do crime. O STJ reafirmou uma posição que já é bem consolidada. Fazer funcionar um estabelecimento sem licença é um crime permanente. O que seria diferente de um crime instantâneo. Exato. Diferente de um roubo, que acontece no instante e acaba, aqui a ilegalidade se renova a cada segundo que a empresa está de portas abertas. A consumação do crime, ela se arrasta no tempo, sabe? Ok, então enquanto a fábrica, poluidora, estiver operando sem licença, o crime está acontecendo em tempo real. Em tempo real. Mas a consequência disso para a prescrição é brutal, não? Pelo que eu entendi da decisão, isso significa que o cronômetro da prescrição simplesmente não começa a contar. É exatamente isso. É o que diz o artigo 111, inciso 3º do Código Penal. Para crimes permanentes, o prazo prescricional só dispara a partir do dia em que a atividade ilegal cessa. Então, se a empresa funcionou ilegalmente de 2010 a 2020, o prazo para o Estado punir só começou a ocorrer no dia em que ela efetivamente fechou as portas lá em 2020. Aqui a coisa fica mais complexa. No caso concreto, a defesa fez um argumento astuto. Eles disseram, olha, ninguém sabe ao certo quando a atividade parou. Na dúvida, a gente deve favorecer o réu. É o famoso princípio do indúbio pro réu. Um clássico. Só que essa tese não colou. E eu queria entender o porquê. Isso não parece uma inversão da lógica em que o réu tem que provar que parou o crime? Essa é a pergunta de $1 milhão e toca no centro da decisão. O STJ disse que o indúbio pro réu não serve para criar uma ficção, entende? Uma ficção. Se a acusação prova que a atividade ilegal existiu e era contínua, presume-se que ela continuou até que haja uma prova em contrário. O tribunal basicamente disse à defesa: você está alegando que a atividade cessou numa data específica. Então o ônus de provar essa data é seu. Ou seja, a incerteza sobre o fim da atividade joga contra quem cometeu a infração. Isso é uma posição bem dura, né? Ela não cria uma situação de insegurança onde a punição pode ser buscada quase que para sempre? Cria. Com certeza cria. E é uma escolha de política criminal clara do tribunal.
A decisão fortalece imensamente a proteção ambiental. O recado é: a continuidade do dano gera um estado de flagrância contínuo, e a incerteza sobre o fim disso não pode beneficiar o infrator. Entendi. Na prática, o que a gente vê nos processos é essa dificuldade. A defesa junta uma conta de luz antiga, uma foto da fachada fechada, mas o STJ está dizendo que a prova tem que ser robusta, não pode ser só uma alegação. A balança pesou para o lado da proteção ambiental, então. Sem dúvida. Bom, falando em garantias sendo postas à prova, o próximo caso é explosivo. Ele mexe na fundação da relação de confiança de todo o sistema. Um advogado pode fazer um acordo de delação para entregar ao próprio cliente. Nossa. A lei, desde 2022, proíbe isso expressamente. A grande questão que o STJ respondeu foi: e os acordos feitos antes dessa lei? Valem? E a resposta do STJ foi um sonoro não valem. O tribunal decidiu que essa proibição, que foi inserida lá no Estatuto da Advocacia, deve retroagir. Retroagir. Então ela anula o que foi feito antes? Exato, anula acordos firmados antes, e o argumento central é fascinante. A lei não criou uma regra nova. Ela apenas escreveu de forma explícita um princípio que já existia na Constituição: o sigilo profissional, como parte do direito de defesa. Então a lógica é que a proibição sempre existiu, só não estava escrita com todas as letras naquela lei. Perfeito. A Corte entende que o sigilo não é um privilégio do advogado. É uma garantia do cidadão. Sem a certeza absoluta de que tudo que for dito ao advogado vai ser confidencial, ninguém se sentiria seguro para ter uma defesa plena, né? A decisão diz que essa confiança é tão fundamental que não dá para relativizar. Mas vou jogar a advogada do diabo aqui. Por favor. Eu entendo o argumento do sigilo, mas e se o advogado não foi só um confidente? E se ele participou do crime junto com o cliente? A sociedade não perde ao impedir que essa pessoa colabore para desmantelar um esquema maior? Essa é a tensão central. E o tribunal enfrentou isso de frente. A decisão reconhece esse dilema, mas faz uma aposta, sabe? O que o STJ está fazendo aqui é traçar uma linha vermelha. Uma linha que não pode ser cruzada. Isso. Ele está dizendo que a relação advogado-cliente é um pilar tão fundamental da democracia que não pode ser transformada em moeda de troca, nem mesmo em nome do combate à corrupção. Entendi. O acórdão usa uma expressão muito forte. Diz que permitir esse tipo de delação causaria uma desconfiança sistêmica na advocacia. Desconfiança sistêmica. Isso é pesado. É pesadíssimo. Significa que o dano de minar essa confiança para todo mundo é muito maior do que o benefício de conseguir provas num caso específico. Fica claro que foi uma decisão sobre os fundamentos do sistema, não só sobre o caso. Sem dúvida. E essa decisão sobre o sigilo mostra a importância de seguir as regras, né? E falando em regras do jogo, o próximo caso é exatamente sobre isso. É a necessidade de o Estado seguir um procedimento rigoroso antes de tomar o patrimônio de alguém. A pergunta é: o carro usado no tráfico de drogas é perdido para o Estado automaticamente? E a resposta, mais uma vez, é não. O perdimento de bens é, sim, um efeito da condenação, está no Código Penal. Mas o STJ já consolidou o entendimento de que não pode ser automático. Precisa de um procedimento. Exige-se um procedimento, um rito. E para isso são necessários 2 requisitos formais bem claros. E quais são eles? Primeiro, o Ministério Público precisa pedir expressamente a perda daquele bem específico nas alegações finais. Não basta um pedido genérico, tipo, peço a perda dos instrumentos do crime. Tem que ser específico. Tem que dizer, peço a perda do veículo Fiat Uno placa tal. E o segundo requisito é que o juiz, na sentença, precisa fundamentar de forma concreta por que aquele bem deve ser perdido. Certo, então precisa de um pedido claro e de uma justificativa clara. Mas por que essa formalidade toda? Se ficou provado que o carro foi usado para transportar a droga, por que não simplificar e dizer, usou, perdeu? Por quê? Essa formalidade é a essência do contraditório e da ampla defesa. Vamos imaginar um cenário prático. Vamos. Um carro de família, no nome do pai. O filho, sem o conhecimento dos pais, usou uma única vez para transportar droga. Se a perda fosse automática, o pai, que é um terceiro de boa-fé, perderia o patrimônio dele sem nem ter a chance de se defender sobre isso. Faz todo sentido. Com essa regra, o pai, nesse exemplo, seria notificado do pedido de perdimento e poderia entrar no processo para provar a boa-fé dele. Exatamente. A regra força o debate.
A defesa pode argumentar que o bem não era usado sempre para o tráfico, que tem origem lícita. Obrigar o MP a pedir e o juiz a justificar garante que uma consequência tão grave não seja aplicada de surpresa. Garante o devido processo legal. Perfeito. Fica claro que a regra protege contra decisões apressadas. E para fechar esse bloco, vamos a um último quebra-cabeça jurídico. É um caso de pura interpretação da lei. Gosto desses. A lei diz que a pena do homicídio é maior se o crime for cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido. A dúvida que chegou no STJ foi: uma arma comum, de uso permitido, mas que teve a numeração raspada, se encaixa nessa categoria para aumentar a pena? E a posição do STJ foi categórica. Não. Não se encaixa, e o motivo é um dos princípios mais sagrados do direito penal: a legalidade estrita. A famosa proibição da analogia in malam partem. Isso, em bom português, significa que a lei penal não pode ser esticada para prejudicar o réu. Ok. O juiz não pode criar uma qualificadora que não está escrita na lei. Mas vamos pensar na prática. Uma arma com numeração raspada não é, de fato, um instrumento mais ligado à criminalidade? A intenção do legislador não era punir mais gravemente quem usa armas mais perigosas? Essa é a linha de raciocínio da acusação, e ela tem uma lógica, claro. Contudo, a técnica jurídica exige uma precisão maior. E aqui está o pulo do gato da decisão. Qual foi? É crucial entender que existem lógicas diferentes por trás das leis. O Estatuto do Desarmamento, que criminaliza o porte de arma com numeração raspada, ele pune o risco que essa arma representa para a segurança pública. É um crime de perigo abstrato. Certo, a lógica é a segurança coletiva. Exato. Já a qualificadora do homicídio, ao falar em arma de uso restrito ou proibido, tem outra lógica. Ela pune a maior letalidade do armamento. Pensa na diferença entre um revólver 38 e um fuzil. Ah, entendi. O que o STJ disse, com um primor de técnica, é que não se pode misturar essas duas lógicas. O fato de a numeração ser raspada não torna a arma mais letal. Entendi a distinção. Uma coisa é a condição de clandestinidade da arma, outra é o seu poder de fogo. Perfeitamente. O réu, nesse caso, vai responder por 2 crimes: o homicídio e, separadamente, o porte de arma com numeração suprimida. Ele vai ser punido pelas 2 coisas. Certo. O que não pode acontecer é usar a característica de um crime para qualificar o outro se a lei do homicídio não previu isso. Em matéria penal, as palavras da lei devem ser seguidas à risca. E com essa análise precisa sobre o princípio da legalidade, que mais uma vez reforça as garantias do cidadão frente ao poder de punir, a gente fecha este bloco. Exato. 4 casos, um tema em comum: a importância das regras do jogo. Nos veremos no próximo bloco. Olá, estamos de volta para continuar nossa análise do informativo de jurisprudência número 30 do STJ, aquela edição extraordinária. Como a gente já viu, o material é bem denso, então dividir em blocos foi a melhor saída. Hoje vamos mergulhar em mais 4 decisões da 5ª turma, e os temas são completamente diferentes, o que torna tudo mais dinâmico, né? Exatamente. A pauta hoje nos leva, olha só, de um crime ambiental por pesca proibida até a blindagem institucional da Defensoria Pública. Nossa, que salto! Pois é. E no meio do caminho, a gente vai discutir os limites de um pedido de desculpas em crimes contra a honra e também uma questão bem técnica, mas com impacto muito real, sobre progressão de regime no tráfico. Um belo retrato da variedade de casos que chegam lá na corte, né? Sem dúvida. Perfeito. Então, vamos começar por esse caso ambiental que parece ter uma reviravolta interessante. É o recurso especial 2215385, lá do Rio Grande do Sul. O cenário é simples. Alguém foi processado por pescar em local proibido. Mas o debate, pelo que eu entendi, não é sobre o peixe, e sim sobre o poder de uma canetada administrativa. É uma ótima forma de colocar. O centro da questão é o que a gente chama de norma penal em branco. Pensa assim, o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais diz que é crime pescar em locais proibidos. Mas a lei, por si só, ela não te dá um mapa, né?
Certo. Ela não diz aqui pode, aqui não pode. Exato, ela é uma moldura. Quem preenche essa moldura, define os locais proibidos, é outra norma. Geralmente um ato administrativo, como uma portaria. Entendi. Então a lei criminal cria o crime, mas é uma portaria que define onde ele acontece. Mas e se essa portaria muda no meio do caminho? Se uma área que era proibida, de repente, deixa de ser? E é aí que a mágica do direito penal acontece. Foi exatamente o que ocorreu. Uma nova portaria, a de número 452, de 2021, mudou as regras. E, ao que tudo indica, o local onde a pessoa pescou deixou de ser considerado proibido. Ah! E aí a decisão do STJ foi aplicar um dos princípios mais importantes do direito penal, que está lá no artigo 2º do Código Penal. A lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso. Você está dizendo que um ato administrativo, uma portaria, pode efetivamente perdoar alguém que já cometeu um crime no passado? Só porque a regra do jogo mudou? É uma reação perfeitamente lógica, mas sim, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica é uma garantia fundamental. Mas parece ter um poder imenso. E tem. A ideia é que se o próprio Estado, que antes considerava aquela conduta errada, agora diz, olha, isso não é mais errado, não faz mais sentido continuar punindo alguém por algo que a sociedade, através de suas normas, já não vê como crime. Mesmo que a norma não seja uma lei penal em si? Exato. A portaria não é a lei, mas ela é parte integrante do tipo penal. Sem ela, o crime não existe. Se o complemento muda e se torna mais favorável, todo o conjunto retroage. O nome técnico para isso é novatio legis in nihilius. Ou seja, na prática, quem atua na área não pode só ler o Código Penal. Tem que monitorar o Diário Oficial, as atualizações dos ministérios. Exatamente. Um trabalho de vigilância constante. Porque uma mudança pequena no anexo de portaria pode ser a chave que anula um processo criminal inteiro. Fascinante. Então saímos de um caso onde o sistema se torna mais leniente, né? Mas e quando o direito precisa ser mais rígido para proteger algo mais subjetivo, como a honra de uma pessoa? Isso nos leva direto ao nosso segundo caso, o agravo regimental no habeas corpus 1.014.496 de São Paulo, que trata de crimes contra a honra. Um caso com 2 pontos muito relevantes, sabe? O primeiro é sobre a retratação. O Código Penal diz que, em alguns crimes contra a honra, se o ofensor se retratar antes da sentença, ele fica isento de pena. A grande dúvida era: essa retratação precisa ser aceita pela vítima para valer? E a resposta do STJ foi um sonoro não. A decisão diz que a retratação é um ato unilateral. Isso me soou um pouco estranho. Quer dizer que eu posso espalhar uma mentira sobre alguém e aí, quando o processo aperta, eu vou lá, publico uma notinha de me desculpe e pronto. Mesmo que a vítima diga sua desculpa, não repara o dano que eu sofri. Parece um vale-saída da prisão. É um ponto de vista crítico e importante. Mas a lógica por trás da lei, e que o STJ reforçou, é que o objetivo não é um acordo de paz entre as partes. O objetivo é a reparação do dano perante a sociedade. Ah, o foco é público, não privado. Exatamente. A honra foi ferida publicamente. Então a retratação deve ser um ato público e cabal de reconhecimento do erro. O legislador criou um incentivo poderoso para que o réu faça isso: a extinção da punibilidade. Se dependesse do aceite da vítima, o incentivo desapareceria, né? Faz sentido. Então não é sobre o perdão da vítima, é sobre o réu limpar a sujeira que fez. Mas imagino que não possa ser qualquer foi mal aí. De forma alguma. A jurisprudência é bem clara. A retratação tem que ser completa, inequívoca. Não pode ter um mas, um porém. Tem que ser um reconhecimento claro do erro. Se for uma meia desculpa, o juiz simplesmente não aceita. Ok, isso faz mais sentido. E qual era o segundo ponto desse mesmo julgado? O segundo ponto é sobre o valor da palavra da vítima nesses crimes. O STJ reafirmou que a palavra da vítima tem, sim, grande relevância e pode servir de base para uma condenação.
Aí a gente entra naquele terreno perigoso do a palavra de um contra o outro, né? Como a justiça evita que uma acusação sem provas, baseada só no depoimento de uma suposta vítima, leve a uma condenação injusta? Com uma ressalva crucial que a própria decisão destaca. A palavra da vítima não pode ser a única prova do processo. Ah, bom. Ela precisa ser coerente e estar em harmonia com outros indícios, sabe? Outras provas, mesmo que circunstanciais. Pensa numa injúria dita numa sala vazia. Se a vítima logo depois manda uma mensagem para um amigo contando o que aconteceu, ou se uma câmera mostra o agressor saindo exaltado do local. São elementos que, somados, dão credibilidade ao depoimento dela. Exato. Descartar completamente a palavra da vítima nesses crimes, que muitas vezes acontecem às escondidas, seria criar uma impunidade quase absoluta. Entendido. É uma peça do quebra-cabeça, mas nunca o quebra-cabeça inteiro. Bom, até agora falamos de um indivíduo que cometeu um crime. Mas como a lei lida com o perigo de um grupo organizado, especialmente um com armas? Isso nos joga direto no nosso terceiro caso. Agravo regimental no habeas corpus 12030005 do Rio de Janeiro. Agora entramos na execução penal. A questão era bem específica, mas reflete uma discussão profunda sobre periculosidade. A lei de execução penal tem frações diferentes para progressão de regime, né? A dúvida era, uma pessoa condenada por associação para o tráfico, que também portava uma arma de fogo, se enquadra em qual categoria? E por que isso era uma dúvida? Não parece óbvio que tráfico com arma é mais grave? A dúvida surge da natureza técnica do crime. O crime de associação para o tráfico, no artigo 35, é, em essência, um crime sobre o acordo, a união de pessoas para traficar. Em tese, ele não envolve violência ou grave ameaça direta contra uma pessoa, como um roubo. Por isso a defesa argumentava que deveria ser aplicada uma fração mais branda. Mas eu tô com dificuldade de aceitar isso. Um grupo que se junta para traficar e tem armas. Como isso não é uma grave ameaça? A ameaça parece ser a razão de ser do grupo. E foi exatamente essa linha de raciocínio do STJ. Aqui entra o que a gente chama de interpretação sistemática e teleológica. Palavras difíceis. Em português claro, quer dizer o quê? Que eles olharam para o quadro geral e para o propósito da lei, em vez de ficarem presos na definição de dicionário. Perfeito. É exatamente isso. Em vez de analisar o crime de associação de forma isolada, o tribunal olhou para a realidade. Um grupo associado para o tráfico, que usa armas de fogo, embute uma grave ameaça latente, constante. A arma não é um enfeite. Claro. Ela está ali para ser usada, para intimidar. Portanto, o STJ decidiu que a presença da arma contamina a natureza do crime de associação, configurando sim a grave ameaça. Por isso, a fração para a progressão de regime é a mais dura, a de 25%. Ou seja, o tribunal está dizendo que a presença de armas transforma o potencial de dano em algo tão concreto que a lei deve tratar com mais rigor desde o início. A ameaça está no ar. Exato. É uma decisão que alinha a letra da lei com a periculosidade real da conduta, com um impacto direto no tempo de prisão. Muito claro. E para fechar nosso bloco, vamos sair do direito penal e entrar numa questão sobre o funcionamento das instituições. Nosso último caso é o agravo regimental no ARESP 198432 de São Paulo. A situação: um juiz aplicou uma multa processual diretamente no bolso de um defensor público. A pergunta é: a instituição Defensoria Pública pode entrar com uma ação em nome próprio para derrubar essa multa? Uma questão fundamental para a autonomia de uma das instituições mais importantes para o acesso à justiça no Brasil. E a decisão do STJ foi que a Defensoria tem sim essa legitimidade. A minha primeira reação foi pensar numa analogia. É como se a Defensoria não estivesse defendendo o CPF do servidor, mas o CNPJ da instituição, a capacidade dela de atuar. É essa a ideia. Essa analogia é perfeita. Captura a essência da decisão. O fundamento está na lei orgânica da Defensoria, que diz que é a função da instituição defender as prerrogativas de seus membros. A análise do STJ foi que uma multa aplicada a um defensor, por um ato que ele praticou na defesa de alguém, não é só uma punição pessoal. Ela gera o que se chama de chilling effect, um efeito inibidor.
Efeito inibidor soa como algo que deixa a pessoa com medo de agir. Exatamente. Imagine que você é uma defensora e tem uma tese jurídica ousada, que pode garantir a liberdade do seu assistido, mas que talvez irrite o juiz. Se você souber que ao fazer isso pode levar uma multa do seu próprio bolso, você talvez pense 2 vezes. Talvez adote uma postura mais contida. Um frio na espinha. Esse receio, esse frio na espinha, é o chilling effect. E quem perde com isso não é o defensor, é o cidadão vulnerável que ele representa, que deixa de ter a defesa mais aguerrida possível. Entendi. Então, ao permitir que a instituição, o CNPJ, defenda o membro, o CPF, o STJ está, na verdade, protegendo o direito do cidadão. Está garantindo que o defensor tenha a liberdade e a coragem de usar todas as armas legais sem medo de retaliação pessoal. É uma blindagem da função, não da pessoa. Precisamente. A decisão reforça que o defensor público não atua em nome próprio. Ele é um agente do Estado, exercendo uma função essencial. Qualquer ato que tente intimidar essa função afeta o próprio Estado democrático de direito. Por isso, a instituição tem o dever de agir. E com essa decisão que fortalece o acesso à justiça, fechamos este bloco de análise do Informativo 30. Que viagem, hein? Fomos de uma portaria de pesca a um princípio constitucional, passando por retratações, tráfico armado e as prerrogativas de uma instituição. Mostra como casos aparentemente simples ou técnicos podem esconder debates jurídicos muito profundos, com consequências bem reais na vida das pessoas. A interpretação da lei nunca é estática, né? E a boa notícia é que este informativo gigante ainda não acabou. Ainda há mais julgados importantes para analisarmos. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Bem-vindos de volta à nossa análise do Informativo de Jurisprudência número 30 do Superior Tribunal de Justiça. Olá! E como a gente já tinha adiantado, é uma edição extraordinária, né? É um verdadeiro oceano de julgados. Por isso mesmo a gente continua com a nossa abordagem em blocos, para não deixar nenhum detalhe importante para trás. É a única forma de fazer jus à complexidade, né? E o bloco de hoje traz umas decisões que à primeira vista parecem não ter nada a ver uma com a outra. É verdade. Mas no fundo elas conversam sobre um tema central. Aquela tensão entre as regras do jogo e a realidade do campo. Gostei da analogia. E é exatamente isso. Hoje a gente vai explorar a validade daquele famoso testemunho de ouvir dizer. O chamado hearsay. Isso. Principalmente quando o medo imposto por uma facção criminosa entra em cena. Um tema delicadíssimo. Depois a gente vai analisar uma situação que parece roteiro de filme. O reconhecimento de um acusado feito de forma totalmente espontânea pela vítima. Uma coincidência incrível. Na sequência, uma questão técnica que tira o sono de muito advogado. A competência das varas especializadas. E o que acontece quando um processo corre, digamos, no lugar errado? Exato. E para fechar, um caso bem peculiar sobre os limites de proibir alguém de exercer a profissão. Nesse caso, um instrutor de hipismo. Um caso bem específico. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Começando então pelo primeiro caso, que veio da 5ª turma. O tema é processo penal. Certo. E a questão é um clássico. A pronúncia, aquela decisão que manda o réu para o júri, pode se basear em testemunho indireto? O famoso ouvir dizer. A resposta padrão que a gente aprende é um sonoro não. Mas aqui a resposta foi sim. Como assim? Exato. O ponto de partida é que esse tipo de testemunho é visto como uma prova muito frágil. Porque não dá para confrontar a fonte, né? Exatamente. A defesa não consegue questionar quem realmente viu ou ouviu o fato. Por isso, a jurisprudência do STJ é muito firme em não permitir que uma pronúncia se baseie só nisso. Seria muito arriscado. Demais. Tá, mas então o que fez esse caso ser diferente? O que justifica essa exceção à regra? O contexto. E aqui o contexto muda tudo. A gente não está falando de um crime qualquer. Certo. O processo descreve um homicídio que aconteceu dentro da dinâmica de uma organização criminosa. Ligada ao tráfico. Isso. E a informação-chave nos autos é que essa organização impunha um relevante temor na comunidade local. Entendi. Então, ouvir dizer não vinha de uma fofoca qualquer. Vinha do medo. Precisamente. As pessoas sabiam de algo, mas tinham um pavor de se identificar como a fonte da informação. Medo de represálias da facção. Óbvio. O silêncio não era por ignorância.
era por autoproteção. E é aí que o STJ faz uma ponderação muito, muito delicada. Que seria? O tribunal reconhece que a própria atuação da organização criminosa criou uma barreira para a produção da prova direta. Ou seja, se a regra fosse aplicada de forma cega, inflexível, A consequência seria impunidade, justamente porque os réus conseguiram intimidar todo mundo. mas isso não abre um precedente perigoso? Onde que a gente traça a linha entre acomodar esse medo, que é legítimo, e aceitar uma prova que é, por natureza, mais frágil? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o centro do debate. A decisão não diz que o ouvir dizer virou prova plena. Não é isso. Não, ela diz que naquele contexto específico, onde o medo era palpável e corroborado por outros elementos, os testemunhos indiretos foram suficientes para a pronúncia. E é bom lembrar que a pronúncia é um juízo de admissibilidade, né? Exato. O STJ não condenou ninguém. Só entendeu que tinha indício suficiente para que a sociedade, através do júri, pudesse analisar o caso, inclusive a credibilidade dessas testemunhas. Então, o grande ponto aqui é que a própria conduta do crime organizado, ao criar esse ambiente de terror, meio que força o sistema de justiça a reinterpretar suas regras. Exatamente. A exceção não é aleatória. Ela é uma consequência direta da situação criada pelos próprios acusados. É uma decisão que diz que o direito processual não pode ser um escudo para quem usa a coação. Perfeito. É um equilíbrio tênue, mas que busca dar uma resposta efetiva a um problema real. Essa ideia de que a realidade dos fatos pode, digamos, dobrar uma regra processual parece ser um tema recorrente. Sim, O próximo caso, sobre reconhecimento de suspeitos, também gira em torno de uma situação inesperada que desafiou o procedimento padrão, não é? certíssimo. A gente sai de um cenário de medo e entra em um de pura coincidência. É um caso também da quinta turma. E a questão é, o reconhecimento de um suspeito feito pela vítima, mas totalmente fora do rito do artigo 226 do Código de Processo Penal. Pode ser considerado válido. E olha que o STJ tem sido cada vez mais rigoroso com esse rito, né? Exigindo colocar o suspeito ao lado de outras pessoas parecidas. Sim, para evitar os erros de reconhecimento, que são um problema seríssimo. Mas nesse caso, nada disso aconteceu. A situação foi quase inacreditável. Parece ficção mesmo. A vítima, logo depois do crime, é levada para um hospital. Certo. Enquanto ela está lá sendo atendida numa maca, por puro acaso, ela olha para o lado e vê em outra maca o seu agressor. Meu Deus. E de forma imediata, categórica, ela aponta e diz: foi ele. Sem sugestão de policiais, sem nada. Nada. Um ato de reconhecimento puro. Fico pensando no estado de choque da vítima. Reconhecer alguém nessas condições, com adrenalina, dor, isso não aumenta o risco de um engano? Essa é a principal crítica e a razão pela qual o artigo 226 existe, né? Exato. O procedimento formal é uma salvaguarda contra a falibilidade da memória humana, ainda mais sob estresse. Então, Só que o que o STJ ponderou aqui foi a ausência total de um elemento que o procedimento visa combater: a sugestionabilidade. o fato de ninguém ter apontado o suspeito para ela. Exato. O reconhecimento foi tão espontâneo e a situação tão fortuita que era impossível dizer que alguém induziu a vítima. Ou seja, a corte entendeu que, embora a forma não tenha sido seguida, a finalidade da norma foi alcançada. É essa a lógica. O objetivo do artigo 226 é garantir um reconhecimento livre de vícios. E nesse caso, a própria natureza aleatória do evento garantiu isso. Exatamente. A jurisprudência do STJ tem uma linha que valoriza o reconhecimento que acontece logo após o fato, de forma segura e sem qualquer induzimento. Este caso é um exemplo extremo disso. Não se está invalidando a regra geral, então? De forma alguma. A regra continua importantíssima. Está se reconhecendo que, em circunstâncias excepcionalíssimas, a realidade pode se impor ao formalismo. É fascinante. Temos 2 casos sobre provas que mostram um judiciário que se debruça sobre os fatos, né? Sem dúvida. E essa ideia de pragmatismo e eficiência também parece ser o coração do nosso próximo tema: a competência das varas especializadas. Com certeza. Aqui a gente entra numa questão bem técnica, mas com um impacto prático gigantesco. A situação é comum.
Um processo começa a tramitar numa vara criminal comum. Certo. Meses depois, a investigação avança e se descobre que o caso envolve crime organizado, ou seja, deveria estar numa vara especializada. Desde o início. E aí vem a pergunta que paralisa tudo. E agora? Todos os atos praticados pelo primeiro juiz, que era incompetente, são nulos? O instinto diz que sim, né? Sim. Se o juiz não era o juiz natural da causa, tudo o que ele fez estaria contaminado. Mas a resposta do STJ foi na contramão desse raciocínio. Foi. E de forma muito pragmática. O tribunal firmou o entendimento de que a competência de varas especializadas em razão da matéria é uma competência de natureza territorial e, por isso, ela é relativa e não absoluta. Ok, vamos traduzir isso. A diferença entre competência relativa e a absoluta é a chave de tudo aqui. Com certeza. Pensa na competência absoluta como um erro grave, que não tem conserto. Por exemplo, Um juiz estadual tentando julgar um crime federal. Tudo o que ele fizer é nulo, ponto final. certo. Já a competência relativa é como um erro de endereço dentro da mesma cidade. O carteiro entregou na rua errada, mas ainda dentro da jurisdição correta. Uma ótima analogia. O erro pode ser corrigido sem perder a carta. Exato. Na prática, o processo é simplesmente enviado para a vara especializada correta. E o juiz de lá não precisa começar do zero. Não, ele pode analisar os atos decisórios já praticados, prisões, quebras de sigilo, buscas, e se concordar com eles, ele simplesmente os ratifica. Ele dá um carimbo de aprovação, basicamente. Isso, validando o que foi feito pelo colega. Mas do ponto de vista da defesa, do réu, isso não compromete a garantia de ser julgado pelo juiz especializado desde o começo? É um argumento válido. A defesa pode alegar que um olhar especializado desde o início poderia ter mudado os rumos da investigação. Exato. No entanto, a visão do STJ é que a criação dessas varas é uma questão de organização e eficiência do judiciário, uma distribuição interna de trabalho. A ratificação posterior sana o vício, E evita um retrocesso processual gigantesco. que poderia levar à prescrição do crime, muitas vezes. É uma decisão que pondera entre a formalidade e a necessidade de celeridade. Fica claro que é uma decisão que privilegia a economia processual. E esse foco na aplicação precisa das regras é o gancho perfeito para o nosso último julgado. Sim, um caso bem diferente. A gente sai das regras de procedimento para entrar na aplicação estrita da lei penal, com um protagonista bem inusitado. Um instrutor de hipismo. O caso é da 6ª turma e trata de uma pena restritiva de direitos. Qual era o cenário? O instrutor cometeu um crime no exercício da sua profissão. A acusação, além da pena de prisão, pediu uma punição adicional, Que foi? a interdição temporária do direito de ele exercer a profissão de instrutor de hipismo, O que, a princípio, parece fazer todo sentido, né? até como uma medida preventiva. Sim, se o crime está ligado à profissão, proibir o exercício dela, parece uma consequência lógica. Só que o STJ barrou essa pena. Por quê? A resposta está na letra fria da lei, especificamente no artigo 47, inciso 2 do Código Penal. E o que diz esse artigo? Ele prevê essa pena de proibição do exercício de profissão, mas estabelece uma condição muito clara. Que é, Ela só se aplica a atividades que exijam habilitação especial, licença ou autorização do poder público. Então o debate mudou de se a pena era justa para se a profissão de instrutor de hipismo se encaixa nessa descrição da lei. exatamente. E é aqui que entra um dos princípios mais importantes do direito penal, a legalidade estrita. Não se pode interpretar uma norma que restringe direitos de forma ampla. De jeito nenhum. A lei tem que ser aplicada como está escrita. Então o tribunal teve que fazer uma análise objetiva. Para ser instrutor de hipismo no Brasil, o Estado exige uma licença? Como exige para um médico, um advogado, um engenheiro? Essa é a pergunta. E a resposta foi não. Não existe um Conselho Federal de Instrutores de Hipismo que emita uma carteirinha obrigatória para dar aulas. Certo. Embora seja uma profissão que exige um conhecimento técnico imenso, ela não é regulamentada por lei a ponto de exigir uma autorização formal do Estado. Diferente de um médico com o CRM ou um advogado com a OAB. Perfeito. Como a profissão não preenchia o requisito literal da lei,
O STJ concluiu que a pena de interdição não poderia ser aplicada. Ou seja, o tribunal está dizendo que, por mais que a punição parecesse adequada ao caso, ele não pode legislar. É a essência do princípio da legalidade. Pode até parecer uma brecha, mas é uma garantia fundamental contra o arbítrio. A punição tem que se ater estritamente aos limites da lei. Sem expandi-los por interpretação, por mais bem intencionada que seja. Que encerramento. Vamos recapitular a jornada deste bloco. Vamos lá. Começamos vendo a lei processual se curvar à dura realidade do crime organizado. Depois, a mesma lei se adaptando a uma coincidência quase cinematográfica no caso do reconhecimento. Na sequência, uma decisão que priorizou a eficiência do sistema em detrimento do formalismo das regras de competência. E terminamos com a lei penal se mostrando inflexível e literal, protegendo um princípio maior. Mesmo que o resultado, no caso concreto, pareça contraintuitivo. O que é fascinante é que esses 4 julgados, juntos, pintam um retrato do desafio diário do judiciário: calibrar seus instrumentos. Certo. De um lado você tem as regras, os procedimentos, as garantias formais que são a espinha dorsal da segurança jurídica. E do outro? Do outro, a complexidade da vida real. O medo, o acaso, a necessidade de eficiência, as lacunas da lei. Um equilíbrio quase impossível de se manter perfeitamente. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Manda. Essas decisões mostram um tribunal que ora se aproxima dos fatos, com uma lente de aumento para buscar a solução mais justa para o caso específico, e ora se afasta e usa um telescópio para proteger um princípio geral que transcende aquele caso. Exato. A pergunta que fica é: como garantir que essa escolha entre a lente de aumento e o telescópio seja sempre guiada por princípios consistentes, e não apenas pela força de convencimento de cada história individual? Uma ótima reflexão para fechar. Agradecemos a companhia nesta análise. Nos veremos no próximo bloco. Bem-vindos de volta. A gente está continuando nossa análise da edição extraordinária do Informativo de Jurisprudência número 30 do STJ. E olha que edição! É um material, assim, gigantesco. Um verdadeiro mega informativo, tanto em volume quanto, claro, em importância. Para não sobrecarregar ninguém, a gente está dividindo o conteúdo em blocos, né? Neste aqui, vamos mergulhar em mais 4 decisões da 6ª turma do tribunal, todas na área de direito processual penal e que tocam em pontos muito, mas muito práticos do nosso sistema de justiça. Exato. E o interessante é que, embora pareçam temas bem distintos, eles compartilham um pano de fundo. A gente vai falar sobre os habeas corpus depois que a sentença já é definitiva, sobre competência quando a Polícia Federal investiga, a validade de um mandado cumprido fora do prazo e, claro, o que acontece quando a audiência de custódia atrasa. Em todos eles, a gente vai ver o tribunal tentando equilibrar as regras do jogo com a busca por um resultado justo, sabe? Perfeito. Vamos começar então com o primeiro, o HRG no HC 1.111.096, lá do Rio Grande do Sul. A situação é a seguinte: uma pessoa foi condenada, a sentença transitou em julgado, ou seja, virou definitiva. E só depois disso, a defesa entra com habeas corpus. A regra geral diz que a ferramenta para isso seria a revisão criminal, certo? Exatamente. O caminho padrão, o que está desenhado no código, é a revisão criminal. Ela é a ação específica para isso, para desconstituir uma coisa julgada penal. O habeas corpus, por outro lado, ele é visto como um remédio de urgência, né? Para sanar uma ilegalidade imediata na liberdade de alguém. A princípio, ele não serviria para reexaminar um processo inteiro que já acabou. Mas essa lógica, ela não me parece um pouco rígida demais? Se o objetivo principal do habeas corpus é ser a maior proteção contra uma prisão ilegal, por que uma formalidade, como a coisa julgada, seria uma barreira que não dá para cruzar? Não seria, sei lá, colocar o processo acima do direito fundamental à liberdade? Essa é exatamente a tensão que o STJ busca resolver, e você tocou no ponto central da decisão. A 6ª turma ela reafirmou que, embora a regra seja não caber o HC, essa regra pode e deve ser flexibilizada em situações excepcionais.
Existem duas condições para isso. A primeira é que a defesa não tenha entrado ainda com uma revisão criminal. E a segunda, que é a mais crucial, é a existência de uma ilegalidade flagrante. E o que seria uma ilegalidade flagrante? Algo que, não precisa de muita investigação para enxergar. Isso, é um erro que salta aos olhos, algo que não exige que o tribunal reavalie todas as provas do processo original, o que é vedado em habeas corpus, né? Pensa, por exemplo, numa condenação baseada numa lei que já foi declarada inconstitucional, ou um cálculo de pena que ignora uma regra matemática clara. O erro é tão evidente que seria uma injustiça manifesta manter aquilo só por um apego formal à regra. O informativo também fala em conceder a ordem de ofício. Isso é o tribunal dizendo, olha, o instrumento que a defesa usou está tecnicamente errado, mas o erro que eu achei aqui é tão grave que eu mesmo vou consertar, por minha própria iniciativa. É precisamente isso. Funciona como uma válvula de segurança do sistema. O tribunal pode até não conhecer do habeas corpus, ou seja, rejeitar formalmente por ser um meio inadequado. Mas ao analisar os autos, os ministros percebem uma injustiça gritante. Aí, nesse momento, eles agem de ofício e concedem a ordem. Na prática, é o STJ dizendo que o direito fundamental à liberdade é mais importante que um preciosismo processual. Se tem alguém preso indevidamente por um erro óbvio, a justiça tem o dever de agir, independentemente do nome da ferramenta usada. Fica bem claro essa ideia de olhar para a substância da questão e não só para a formalidade, parece ser um fio condutor mesmo. E isso me leva direto para o segundo julgado, o RHC 205.658, de São Paulo, que trata de competência. A situação é curiosa. A Polícia Federal, que é um órgão da União, conduziu a investigação, mas o processo acabou correndo na Justiça Estadual. Porque o simples fato da PF ter investigado não puxou o caso para a Justiça Federal. Essa é uma confusão muito comum e uma ótima pergunta. A intuição de muita gente é essa. Se a PF investigou, o caso é federal. Mas a jurisprudência consolidada do STJ diz que uma coisa não leva necessariamente à outra. O órgão que conduz a investigação inicial não é o critério que define a competência para o julgamento. Então, qual é o critério decisivo? O que faz um caso ser federal ou estadual, afinal? O que define a competência é a natureza do crime pelo qual a pessoa é formalmente acusada na denúncia. A pergunta que tem que ser feita é: esse crime específico afeta diretamente bens, serviços ou interesses da União? É isso que diz o artigo 109 da Constituição. No caso concreto, os réus foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Nenhum desses crimes, da forma como ocorreram ali, tinha uma conexão direta com a União. Ah, entendi. Então, a Polícia Federal pode atuar como uma espécie de força-tarefa a serviço de uma investigação que, na sua essência, é de competência estadual, sem que isso federalize o processo todo. Exatamente. E tem um detalhe específico sobre o crime de lavagem de dinheiro que amarra essa decisão. A súmula 122 do próprio STJ diz que a Justiça Federal só julga o crime de lavagem se o crime anterior, o que gerou o dinheiro sujo, também for de competência federal. No caso, os crimes antecedentes eram o tráfico e a associação, que, como regra, são da Justiça Estadual. Logo, a lavagem de dinheiro segue o mesmo destino. A origem da investigação importa menos que a natureza do crime julgado. De novo, a substância prevalecendo sobre a forma. Certo. Agora, o próximo caso parece levar essa ideia de flexibilidade a um outro nível. É o AGRG no HC 897-802, também de São Paulo. E o cenário é o seguinte: a polícia cumpre um mandato de busca e apreensão depois do prazo de validade que o juiz tinha estipulado. Minha primeira reação é pensar que qualquer prova obtida a partir daí é nula. Como o STJ conseguiu validar essa medida? Essa decisão realmente desafia o senso comum. Afinal, um prazo é um prazo, né? Se ele foi descumprido, a lógica inicial seria a de que o ato perdeu sua validade.
Mas o tribunal fez uma análise diferente, distinguindo o que seria uma nulidade absoluta de uma mera irregularidade. E o que transformou um descumprimento de ordem judicial em mera irregularidade? A palavra-chave que a sexta turma usou foi contemporaneidade. O raciocínio foi o seguinte: o que justifica uma medida invasiva como uma busca e apreensão é a existência de indícios de que naquele local há provas de um crime. Se, no momento em que a busca é efetivamente realizada, esses indícios ainda são atuais, relevantes e fortes, ou seja, se a situação que motivou a ordem ainda existe, então a medida continua legítima. O prazo no papel, nesse contexto, seria uma formalidade administrativa. Ok, mas contemporaneidade e razoabilidade são conceitos muito abertos, não? E se não cria uma insegurança jurídica? Quero dizer, existe um limite, e se a polícia cumprisse o mandado 6 meses depois? 1 ano. Onde que o tribunal costuma traçar essa linha para que a autorização não vire um cheque em branco? Excelente ponto. Não é um cheque em branco. A decisão não diz que o prazo pode ser ignorado para sempre. Ela diz que o decurso do prazo por si só não invalida o ato automaticamente. O ônus, nesse caso, é do Estado. O Ministério Público e a polícia precisam demonstrar que, apesar do atraso, as razões para a busca ainda eram absolutamente presentes e urgentes. Se a defesa conseguir mostrar que as circunstâncias mudaram, que os fatos esfriaram, a prova pode sim ser considerada ilegal. A análise é caso a caso. Um atraso de alguns dias, de semanas, se for bem justificado, pode ser visto como razoável. Um atraso de meses, sem uma justificativa muito forte, aí dificilmente se sustentaria. O tribunal está dizendo que a substância, a necessidade da busca, importa mais que a forma, o prazo no papel. Mas essa substância precisa ser provada no momento da ação. Entendi a lógica, embora seja um terreno delicado. E isso nos leva ao último tema do bloco, que vem de um processo em segredo de justiça, mas que discute a famosa audiência de custódia e seu prazo legal de 24 horas. O STJ decidiu que o descumprimento desse prazo não gera, sozinho, a ilegalidade da prisão. Mas aqui eu volto a questionar. O prazo não existe justamente porque cada hora de uma prisão potencialmente ilegal é um prejuízo gravíssimo em si. Pedir que a defesa prove um outro prejuízo, além do próprio atraso, não esvazia o propósito da regra? Você está colocando o dedo na ferida de um dos debates mais intensos do processo penal hoje. E seu argumento é o que a defesa sustenta vigorosamente em quase todos os casos como esse. A visão do STJ, no entanto, é mais pragmática e se baseia em alguns pilares. O primeiro é a análise do contexto. No caso que gerou essa tese, a audiência aconteceu poucas horas depois do prazo e o atraso foi justificado porque a prisão ocorreu num fim de semana, em regime de plantão, o que, a gente sabe, pode gerar dificuldades logísticas. Mas mesmo com uma justificativa, a lei foi descumprida. O que mais o tribunal usa para sustentar essa posição? Aqui entram 2 argumentos jurídicos muito fortes e recorrentes na jurisprudência. O primeiro é o princípio do pars de nullité sans griffe, que está no nosso Código de Processo Penal. Ele diz, em resumo, que não se declara uma nulidade sem a demonstração de um prejuízo concreto. Para o STJ, não basta a defesa dizer atrasou. Ela precisa mostrar como aquele atraso prejudicou o preso. Por exemplo, se a audiência tivesse ocorrido no prazo, teríamos apresentado este documento. Ou o atraso permitiu que ocorresse uma agressão. Sem essa prova do dano, o tribunal trata o atraso como irregularidade. E o segundo argumento? O segundo é talvez o mais poderoso e também o mais polêmico, a tese da superação da nulidade. O que acontece na audiência de custódia? O juiz analisa o flagrante e, se for o caso, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Para o STJ, no momento em que o juiz decreta a prisão preventiva, ele cria um novo título judicial para manter a pessoa presa. Essa nova decisão, baseada em novos fundamentos, conserta ou supera qualquer vício que pudesse existir na etapa anterior, como a demora na audiência. A legalidade da prisão passa a ser sustentada por essa nova ordem judicial e não mais pelo flagrante inicial. Entendi.
É como se a decisão da preventiva, lavasse os pecados processuais anteriores. Então, para amarrar tudo o que a gente viu neste bloco, do habeas corpus, que fura a coisa julgada para corrigir um erro evidente, passando pela competência que é definida pelo crime e não por quem investiga, até a validação de um mandado vencido pela contemporaneidade e a flexibilização do prazo da custódia. O que parece unir tudo isso é uma jurisprudência que valoriza a análise do caso concreto em detrimento do formalismo cego. Exatamente. O padrão que emerge desses 4 julgados da sexta turma é a busca por um equilíbrio. De um lado estão as regras processuais, que são garantias fundamentais para evitar arbitrariedades. Do outro está a necessidade de fazer justiça, no mundo real, que nem sempre se encaixa perfeitamente nas caixas da lei. O que a gente vê é o tribunal constantemente ponderando esses pratos da balança, tentando evitar que a aplicação rígida demais de uma regra formal leve a um resultado que, na sua essência, seja injusto. E essa constatação nos deixa com um pensamento final para reflexão. Vimos o tribunal usar conceitos abertos como razoabilidade, contemporaneidade e ausência de prejuízo para flexibilizar regras que no papel parecem absolutas. A pergunta que fica é: essa flexibilidade é um óleo essencial para a engrenagem da justiça funcionar, permitindo que ela se adapte às complexidades de cada caso, ou é uma brecha que, com o tempo e o uso excessivo, pode acabar por corroer as próprias garantias fundamentais que essa engrenagem deveria proteger? Uma questão complexa. A nossa análise do Informativo 30 não para por aqui. Nos veremos no próximo bloco. Ufa! Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Juris 360 Lab. Chegamos ao nosso último bloco de análise do super denso informativo de jurisprudência número 30, a edição extraordinária do STJ. Ufa mesmo! E olha, para fechar com chave de ouro, a gente separou 3 julgados bem específicos e muito práticos da sexta turma. Exato. Hoje vamos mergulhar em temas de direito processual penal e de execução penal que tocam em pontos muito sensíveis, sabe? Vamos discutir a forma de intimação de um réu que está preso e advoga para si mesmo, as regras para progressão de regime para quem está em presídio federal de segurança máxima e uma questão sobre remissão da pena por estudo. Ok, vamos desempacotar isso. São 3 situações que fogem totalmente do comum, né? E que com certeza exigiram uma análise bem cuidadosa do tribunal. Vamos começar. O primeiro caso parece até roteiro de filme. Temos um réu que está preso, mas ele também é advogado e decidiu conduzir a própria defesa. A grande questão é, como que o sistema de justiça se comunica oficialmente com ele? Uma nota no Diário Oficial já é suficiente? Olha, a resposta do STJ foi um sonoro não. A tese que ficou firmada é que o réu preso advogado que atua em causa própria tem que ser intimado pessoalmente. Pessoalmente. Isso. Ou como alternativa por uma carta com aviso de recebimento. Certo. No processo em questão, o que aconteceu foi que uma decisão foi publicada, o prazo para recurso passou em branco e o processo foi certificado como transitado em julgado, ou seja, definitivo. Nossa, e ele nem ficou sabendo. Exato. O problema é que o réu advogado estava preso e, por motivos óbvios, não tinha como ficar acompanhando o Diário Oficial, né? Claro. Ele não foi notificado formalmente da decisão lá onde ele estava. E a fundamentação do tribunal para isso? Foi bem direta. O tribunal entendeu que essa situação fere de frente o direito constitucional à ampla defesa, que inclui a autodefesa. Faz sentido. Pois é. Para que esse direito seja real, de verdade, a comunicação precisa ser efetiva. A intimação pessoal garante que a pessoa, mesmo privada de liberdade, tenha ciência dos atos do processo e possa reagir a tempo. E a consequência prática, então, foi? A certidão de trânsito em julgado foi tornada sem efeito e o prazo para ele recorrer foi reaberto. Faz todo sentido. É o sistema garantindo que as regras do jogo sejam justas para todos. Não importa a situação peculiar da pessoa. Precisamente. Agora vamos para um tema que sempre gera muito debate. Presídios federais de segurança máxima. E aqui a coisa fica realmente interessante. O que acontece quando um detento nesse tipo de presídio, que já é uma medida extrema, pede para progredir de regime? Então, nesse ponto, o STJ estabeleceu um critério bem rígido.
A tese é que a concessão de progressão de regime, nesse caso específico, está condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência do preso para o sistema federal. Pera, isso muda tudo. Muda completamente a análise. Porque a inclusão de alguém no sistema federal já é algo excepcional, né? Previsto na lei de 2008. Exatamente. Se justifica por razões de segurança pública, como envolvimento em organizações criminosas, alta periculosidade. Então o raciocínio da corte foi que não basta só olhar o bom comportamento e o tempo de pena. Não basta. O juiz precisa avaliar se as razões que tornaram aquela transferência necessária, tipo o risco do preso continuar comandando o crime de dentro de um presídio estadual. E se esse risco ainda existe. Perfeito. Se o risco ainda persiste. E no caso concreto que eles julgaram? O tribunal considerou que os motivos que levaram o paciente ao sistema federal ainda estavam presentes. E aí? E aí a progressão foi negada. Então, o que isso tudo significa na prática? Que para progredir, o preso não precisa só se comportar bem. Ele precisa, de alguma forma, deixar de representar aquele risco excepcional à segurança que o colocou ali em primeiro lugar. Isso. É uma barreira a mais, sem dúvida. Uma barreira bem alta. Nosso último julgado de hoje é sobre um benefício muito importante. A remissão, que é a possibilidade de diminuir o tempo de pena através do trabalho ou do estudo. A questão aqui foi a seguinte: um curso feito ou uma aprovação obtida antes de a pessoa começar a cumprir a pena pode ser usada para remir essa pena? É uma ótima pergunta. E a jurisprudência do STJ é consolidada em negar essa possibilidade. A tese é clara. A remissão da pena por estudo exige que a atividade tenha sido realizada durante a execução penal. Mas por quê? Se a pessoa já tem aquela qualificação, não seria um ponto a favor da ressocialização dela? Sim, mas o tribunal reforçou a finalidade do instituto. A remissão não é um prêmio por um mérito passado, sabe? É um incentivo à ressocialização que deve acontecer enquanto a pena está sendo cumprida. Entendi. O objetivo é demonstrar a adesão voluntária da pessoa penada aos propósitos da sanção penal. É sobre o esforço durante o processo. O argumento central, então, é que não existe previsão na lei para computar atividades feitas antes. Exato. Não há previsão legal. E, além disso, o estudo para fins de remissão pressupõe uma certa supervisão do Estado, o que não acontece com atividades feitas em liberdade. Mas tem alguma nuance aí, né? Eu li algo sobre o enseja. Ah, sim. Bem lembrado. O próprio julgado menciona isso. O STJ tem uma orientação específica para a aprovação no enseja, que é o exame de certificação de jovens e adultos. Se a prova é feita durante a execução, ela pode gerar remissão. Ah, interessante. Mesmo que a escolaridade formal, o estudo em si, tenha sido concluído antes. Então o ato de se submeter à prova durante a pena é o que valida? Isso. Mas a regra geral para outros cursos é a simultaneidade entre o estudo e a execução da pena. Entendido. Resumindo, não dá para criar um banco de horas de estudos antes de ser preso para usar como crédito depois. Exatamente. O esforço tem que ser parte do processo de cumprimento da pena. E assim chegamos ao fim da nossa análise. Recapitulando rapidamente, vimos que o STJ protegeu a ampla defesa ao exigir a intimação pessoal do réu advogado que está preso. Depois, impôs um critério mais rigoroso para a progressão de regime de presos em penitenciárias federais. E, por fim, reafirmou que o estudo para remissão de pena deve ocorrer durante a sua execução. Em suma, as 3 decisões da 6ª turma mostram um grande alinhamento com a finalidade dos institutos penais e processuais. Há uma busca constante, me parece, por equilibrar as garantias individuais com a segurança jurídica e os objetivos da pena, especialmente a ressocialização. Foi um prazer ter a companhia de todo mundo nesta análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo material de qualidade. Muito obrigado. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Vimos que o estudo para remissão deve ocorrer durante a execução da pena, porque está ligado à ressocialização. Mas isso levanta uma questão importante, não? Se a educação é um dos fatores mais eficazes para reduzir a reincidência criminal, será que o sistema de justiça não deveria pensar em formas de valorizar o conhecimento adquirido antes do cárcere? É um bom ponto.
Talvez não como remissão, mas como um elemento a ser considerado na análise de outros benefícios. O que é mais valioso para a ressocialização? O momento em que se estuda ou o impacto transformador que o conhecimento pode ter na vida de uma pessoa? Fica a reflexão.